sou muito zen, paz, amor, né, mas é aquilo, né, é algo que eu tenho para mim, a gente tem que conseguir primeiro se conectar com todo mundo, né, eu não quero me conectar com pessoas trans e autistas, eu quero me comunicar com a classe trabalhadora, porque querendo ou não, a gente faz classe da trabalhadora, da classe trabalhadora, a gente quer, tá num mercadinho, numa padaria, a gente quer ocupar esses espaços, né, não é porque eu já ocupei o meu que as outras que se lasquem todas, né. E justamente, né, a gente, precisa fazer essa comunicação de forma efetiva, mostrar como a luta das pessoas com deficiência é de todo mundo, a luta das mulheres é de todo mundo, todas as lutas são de todo mundo, né. Isso é algo extremamente importante que a gente tem que enfatizar, né, e saber, né, claro, né, tudo tem a sua hora e o seu momento ideal de ser feito, né. Vai ter momento que a gente vai ter que gritar, vai ter momento, mas Claro, a gente tem que exatamente. saber, ter muita noção e muita consciência de quando isso tem que ser feito. A Como, extrema direita, quando, ela onde, sabe por muito quê, né? bem. A extrema-direita mesmo, ela sabe muito bem quando ela tem que fazer você ficar chocado, que tem que fazer você ter medo, que tem que fazer você se emocionar de tantos amores. Ela sabe muito bem, né. Uma coisa que eu acho importante, né, por favor, gente, façam isso pela Brasil Parasita, tá, vejam nossos vídeos, muitos vídeos da Brasil Paralelo é isso. "Ah, o Lula não sei o quê", bam, aquele som, assim, de "meu Deus do céu, o que que está acontecendo?". Aí toca aquela música extremamente triste, falando: "Nossa, uma pessoa trans cortou um órgão genital de uma criança", e a musiquinha triste. Você vai acabar ficando triste também, por todo o contexto, até de raiva, mas você vai ficar triste, né. E é isso, são emoções, né. Quando a gente fala de thumbnail no YouTube, por exemplo, a gente está competindo, né, quem tem uma thumb melhor, quem tem uma thumb mais chamativa. "Ah, Bruna, mas eu não escolho pela thumb". Escolhe, tá. Lógico, Todo escolhe. mundo escolhe. Todo mundo, tipo, vai olhar para uma thumb: "Nossa, que thumb bonita. Nossa, que thumb chamativa. Nossa, como assim eu sou uma pessoa burra", né. Tem até o vídeo do Jojoba, né, que você me mostrou, Hum. Kenji, né, que é tipo, principais erros que as pessoas cometem, aí tem lá a imagem de um burro. Pô, ninguém quer ser burro, né, ninguém quer fazer as coisas erradas, então as pessoas são induzidas pelo emocional de clicarem, né. Eu sei que a partir do momento que eu abro minha boca enquanto uma pessoa trans, travesti, autista e gaga, vai ter gente que não vai gostar, e tá tudo bem, vamos fazer o quê, né, eu consigo mudar isso? Não, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer outras pontes, né, eu consigo fazer pontes com homens héteros, cis, brancos, normativos, sem deficiência, para mim ser ouvida, Não, e pessoas né. babacas sempre existirão, mesmo numa utopia perfeita vai ter gente que não vai ouvir as Sim, pessoas. Mas desde que isso seja cada vez menor, tenha cada vez menos pessoas, a ponto de que esses idiotas se sintam até compelidos a ter que se calar, já que eles são uns idiotas e não gostam de determinada minoria, que assim o seja. Mas é isso que você tá falando, né? a gente não pode, né, eu não posso me comunicar só com a minha bolha, senão lascou-se, né, aí eu tô fazendo o que aqui, né. E o Sérgio Rolf acabou de aparecer na live também, Grande bem-vindo, Sérgio Sérgio. Ramos. E, bom, vamos para a última pergunta, né, que já está ficando tarde, passou um pouquinho do nosso planejamento, né, Kenji? Bora Tá. lá. Ó, a próxima pergunta: o que o Bomberman bolsonarista e a reeleição do Trump têm a nos dizer? Tudo isso que a gente está falando leva para essa pergunta. Eu, como historiador, vou repetir o clichê de não existe sujeito fora do seu tempo e ponto. Uma pessoa, para além das piadas que fizeram porra, é difícil não rir do sujeito tem toda a vida dele para ser um herói nacional e 24 horas depois era o kamikaze. É difícil, é difícil não ver graça nisso, mas para além disso, para fazer uma leitura real dos fatos que estão acontecendo, na verdade, tio França é só
mais uma vítima de alguém colocado sob a égide do neofascismo, que é basicamente colocar o sujeito em constante paranoia, em constante ameaça, num afeto de medo, portanto também de controle. Quem tem medo perde seu chão e quer ser controlado. Então, veneração do líder, destruição dos sistemas de verdade, ou seja, eles quem? Os comunistas, os jornalistas, os cientistas, os professores querem te enganar, e há um monstro invencível que é o Supremo Tribunal Federal. Se você olhar sob essa perspectiva, que é isso que é de fato fazer o exercício da alteridade, que a gente estava falando antes, né? Não enxergar pelas nossas lentes, mas enxergar como que esse sujeito recebeu esses fatos. Só vai lhe restar o ataque. Ele vê diante dele a mentira, mas de que os comunistas, Alexandre de Moraes comunista, né, que é um delírio por si só, mas não importa que a gente está olhando, fazendo exercício do outro pelo outro. Ele olha, vê os amigos dele passando perigo por causa do avanço do comunismo, ele olha todos aqueles sendo enganados por essas verdades e vem nele esse ímpeto do salvacionismo. Então, cabe a mim me explodir para salvar a nação. Um ímpeto que, apesar do delírio e da violência, ele é um ímpeto coletivista, de um cara extremamente individualista dentro da ideologia dos individualistas que cultuam o individualismo, mas a perspectiva dele de tirar a própria vida é porque almejava um sonho para uma sociedade coletiva maior dentro da loucura dele. Olha como a parada é complexa. Então ele É um foi paradoxo. capturado para produzir uma explosão que tenderia a uma transformação da sociedade, que ia mudar tudo para não mudar nada, mas que ele foi convencido de que a disputa era assim e estava nesse nível. E aí, quando você vê a reeleição de Trump, você vê que esses afetos estão muito vivos, porque a outra proposta de mundo é aquela que a gente estava falando da promessa de defender aquilo que sempre esteve aí. Aí, no caso dos Estados Unidos, defender bolsa de valores, os acionistas de Nova York, uma perspectiva de estado de bem-estar social que não tem bem, nem Estado e nem social, sem perspectiva de projeto de saúde pública, por exemplo, nos Estados Unidos, mas mesmo aqui, uma promessa de uma defesa de um horizonte de Estado democrático muito limitada. E daí o cara, bom, se não dá para sonhar daqui, vou sonhar dali. Então, para além da coisa engraçada de dizer, e é isso mesmo, que isso não isenta os sujeitos, né? Esses sujeitos, por exemplo, agora o indiciamento desses filha da puta, tem gente dizendo assim, mas não foi consumado, era só um plano. Sim, porque ditadura você não pune ela depois da ditadura, porque virou ditadura. Se você for punir ela, você vai ser morto. Então, sim, é lógico, é o plano de golpe que é o próprio crime, porque depois que virou autoritarismo, não tem mais o que se fazer. Então, sim, é preciso evitar novos tios Franças e apagar os fogos quando esses tios Franças emergem, mas o que de fato precisa ser construído como um horizonte de futuro é para que não hajam mais capturas que levem a tio Franças. É entender quais foram, então, os caminhos de captura desse sujeito, ver o que nisso, e tem muito, na verdade, estava dialogando com o nosso campo. Então, quer dizer, uma desesperança do sistema econômico que está aí, que não deixou esse tio França crescer na vida, porque não foi o comunismo que não deixou, mas justamente o contrário. O sistema de paranoia dele, todo contaminado, para dizer que o algoz dele, que somos nós, na verdade, o algoz dele é aquele que ele defende, e assim por diante, sabe? Uhum. Então eu acho que é por aí, assim, eu acho que é uma resposta talvez incômoda, porque toca num lugar que eu odeio hardcore do nosso campo, que é qualquer tentativa de enxergar nuance, vem aquele chavão do passar pano. Eu acho que isso é de um anti-intelectualismo atroz, assim, porque
não nos permite ir para além da análise dura e pronta do nosso real, assim, não permite exercer essa autoridade do outro pelo outro, assim. Então, claro que isso aqui não é Exatamente. passapanismo, assim. Claro que um tio França, se não tivesse, por exemplo, morrido, tem que ser preso e punido para que não se gere outros tio Franças. Mas eu queria ir além, assim. O que produziu os desejos e como é que a gente captura esses desejos para que a gente produza essa nova sociedade, essa nova tipo de proposta afetiva, que não seja só, tipo, via amor e o amor venceu, mas que também saiba usar esse amor de maneira estratégica, o ódio de maneira estratégica, e todos os outros afetos, assim, mostrar como a tristeza é um projeto político para te manter assim, e como é possível vislumbrar outros mundos, outras formas de viver, Uhum. e assim por É, diante. o que volta para toda essa questão do afeto, né. A Má, ela até coloquei aqui na tela, né, ela falou que estava se referindo ao culto à prosperidade e à riqueza, e isso é puramente afeto, né. As pessoas querem sair da vulnerabilidade social, elas querem ter dinheiro. Quem não quer, né? Quem não quer ter uma vida estável, né. Daí esse povo promete, 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 e toda semana tem um videozinho novo. Olha, novas dicas. Olha, não deu certo ali, mas vai dar certo agora. Então a E pessoa daí ela vai foi. caindo e cai de novo, e 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 de novo. E é assim que eles se sustentam, né? Não, isso não deixa de ser um afeto, né? E quando a gente fala de afeto também, deixa eu tirar o comentário dela aqui, a gente fala também em muito também de meias verdades, né. Em 2018, né, eu estava com meus 18, 19 anos, e eu caí na meia verdade, né, do Lula, ser um preso, né. Por quê? Por que que isso é uma meia verdade? Primeiro, né, ele foi preso de forma inconstitucional, né, então não é nos parâmetros que a gente entende o que é uma pessoa presa, uma pessoa na cadeia, né. E isso me pegou num jeito, assim, muito grande, porque eu estava fazendo faculdade de administração, faculdade privada, né, então, enfim, tinha professor, né, que era olavista, que inclusive levava livros do Olavo para a sala de aula, né, família, televisão, né, tudo levava a uma pessoa que está dentro da cadeia está concorrendo à presidência da república. Como que as pessoas recebem isso? Com susto, com Exato, medo, pensando: exato. "Como assim? Mas como? Como? Como?". Aí uma pessoa fala o negócio certo, mas está todo mundo falando o contrário, né, e isso é uma disputa muito, muito difícil da gente fazer, porque, por exemplo, eu quando, né, era do 2022, né, e, você fechou a câmera? Ah, caiu. Né, Bom, quando foi em 2022, eu não falava de Lula e Bolsonaro não, gente. Eu falava sobre propostas que eu tenho, sabe, sobre, perspectivas que eu tenho, sobre, sabe, tipo, você acha justo uma pessoa ser presa ilegalmente? E daí a gente começa a explicar várias coisas, tudo e tal, e de um jeito popular, de um jeito em que a pessoa também seja legitimada em sua voz, em que a pessoa tenha direito de falar, de ser escutada e que você concorde com ela, né, porque senão a gente vira palestrinha, né. E é o que acontece muito com a esquerda, né. A gente vira palestrinha, a gente não quer ouvir o que a pessoa tem a falar, a gente sabe, quando a gente fala de emprego, a gente fala: "Pô, o que você acha da escala 6 por 1?". A gente ganha pessoas, gente. A gente ganha as pessoas, sabe. E é desse jeito, né, é desse jeito que a gente tem que partir, é desse jeito que a gente tem que comunicar, né. A gente não pode partir simplesmente de um medo irracional, sabe, falar simplesmente de comunismo, falar isso daí a gente fala depois. Primeiro a gente tem que fazer o solo ser fértil, né, que é exatamente isso que você exatamente. falou, né, Kenji. Exatamente, A gente tem que exatamente. fazer É esse isso que eu tenho solo ser pensado fértil. cada vez mais, em fertilizar o solo novamente, e para isso tenho pensado cada vez mais, isso deve se tornar público no Normose em breve, já faz mais de, sei lá, deve fazer quase 2 anos que, estudando por fora a crise climática e tal, eu tenho dado muita valorização para as literaturas indígenas, tenho mastigado Davi Kopenawa,
tenho mastigado mais uma vez o Ailton Krenak e pensando muito sobre cosmogonia, cosmologia, outras, porque essas pessoas estão pensando em como replantar o solo há pelo menos 600 anos, sabe? Então, tenho pensado muito sobre isso, eu acho que esse é o caminho. Exatamente. Tem mais alguma consideração, Kenji, sobre este assunto, no geral? Não tenho, agradeço demais o convite. Que bom que Obrigada, deu. Kenji. Obrigada mesmo. Tá sendo incrível receber tantas pessoas que eu admiro tanto, né? Eu tô ansiosa pro Gui, né, que faz a Rita Von Hunt participar do canal, né? Ele também tá muito nervoso com essa questão climática, quem não tá, né? E, infelizmente, assim, a gente vai perdendo um pouco da, como que eu posso dizer, né? A gente fala, tá tentando sempre fazer um trabalho popular e infelizmente muita coisa continua andando para trás, né? Então a gente fica desanimado, né? Não tem como não ficar, né? Mas é isso, a gente não pode desistir, né? A gente só tem uma vida, a gente só tem um planeta, né? Quem tá pensando em morar em Marte e tal, gente, é só gente rica, tá? Desculpa. Não é pra gente, não. Bom, Os caras estão pensando no deles, não estão pensando na gente, não. Porque se eles estivessem pensando na gente, eles vão estar preocupados com o nosso planetinha. E infelizmente não é isso que a gente vê, né? Mas enfim, muito obrigada, Kenji, por ter topado. A conversa foi maravilhosa, te admiro muito. Por favor, pessoal, eu sempre esqueço de falar isso nos meus vídeos, tá? Desculpa. Curtem, tá? Curtam o vídeo, comentem, né? Compartilhem também com os seus amigos, tá? Vão fazer esse projeto acontecer, vão fazer, né, diferentes vozes terem mais e mais alcance. Façam mesmo também no canal do Kenji, assistam os vídeos dele, curtam, comentem, compartilhem. Bora fazer essa comunidade crescer, porque é desse jeito que a gente tem que lutar, né? Em coletivo. é isso. É isso, muito obrigado. Sempre que dá, estou por aí, porque querendo construir cena, e fica até puxão de orelha para criadores que se deslumbram, achando que são alguém porque tem número. Número só significa alguma coisa para a plataforma. A hora que o algoritmo mudar, não tem mais número, não tem mais vídeo, não tem mais canal. E o que você tem são conexões, amigos e cena. Então não se esqueça disso quando você quiser ignorar um canal pequeno, porque todo mundo já foi um canal menor um dia e precisou de alguém para estar fomentando essa cena junto. Ninguém cresceu nunca no YouTube sozinho, talvez na vida. Então, apesar da correria, você bem sabe que a minha dificuldade de estar aqui não é por causa que é um canal pequeno, é porque minha vida é sucateamento, trabalha 24 horas por dia, de qualquer outra coisa. Mas a gente vai se achando nos buracos. É isso aí. E tamo aí, falou? Tudo E bem. se tiver algum canal aí grande por aqui ouvindo, fica aí para você o puxão de orelha para colar nos canais quando você puder, sem se importar com o tamanho do número, ou melhor dizendo, se importando com o tamanho do número no sentido de quando ele é pequeno, se torna sua obrigação ir, no sentido de que você tem a oportunidade. Se for para pensar nos números, tem que ser nessa perspectiva, né? Invertendo. Perfeito, é isso É o aí. que eu tô fazendo. Valeu, Então, gente. valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fechamos.